Fala aí, pandeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro para a turma avançada. Eu estou falando sobre a polca, mais especificamente a composição Assim é que é, do grande maestro Pixinguinha. Lembrando que todo o material complementar para essas aulas estão lá no nosso site. É só ir lá, baixar a partitura, baixar o playback e fique à vontade para navegar no nosso novo site, tá bom? Bora para a aula. Muito bem, chegamos na nossa última aula, como de costume. Hoje nós vamos tocar a música toda, fazer aquele arremate, aquele pente fino, pensar tudo o que a gente vai fazer durante a música, dinâmica, variações, colocar todas elas no lugar e usando elementos que a gente viu nessas últimas aulas. Os últimos detalhes que eu queria passar para vocês em relação à variação e em algumas coisinhas que geralmente a gente faz no pandeiro dentro de uma polca ligeira. Eu vou passar aqui 3 coisinhas fáceis, simples, vocês aqui da turma de avançado vão pegar rapidinho. Uma primeira característica que eu queria falar aqui é a preparação que geralmente a gente faz no pandeiro dentro da polca ligeira. É uma preparação bem simples, às vezes ali para começar a música ou para voltar de um break, e ela até faz parte já da levada base, é o último tempo ali da levada base. Eu vou fazer aqui a levada base, vou fazer uma pausa e vou fazer essa preparação. Vocês aqui vão pegar facinho. Essa é a preparação. É ali no último tempo, no quarto tempo, a gente toca esse polegar no contra, na terceira semicolcheia, vamos dizer assim, daquele tempo. Vai aberto e fecha para começar o ritmo. É só isso. Eu uso geralmente para voltar das pausas, E eu não uso ele o tempo todo. Eu uso de vez em quando. Então vocês vão ver na hora que eu for tocar a música que de vez em quando eu vou fazer essa chamadinha. Outras 2 variações que dá pra gente colocar dentro da levada em qualquer momento, diferente da quando a gente faz aquela variação do choro, que fica as 4 semicolcheias, que geralmente a gente coloca no final de cada parte. Essas 2 variações que eu vou passar agora, você pode colocar no meio da levada. No meio da música, começo do A, começo do B, não precisa ser só no finalzinho de cada parte. E essa variação ela é sempre no mesmo lugar, que é no segundo tempo da levada. Pensando a levada em 4 tempos, ela é sempre no segundo tempo. O segundo tempo da base a gente está fazendo isso aqui, 1, 2. O 2 está só aberto, tum, tum. E a gente vai trocar essas 2 colcheias que tá polegar e platinela, a gente vai colocar polegar grave e ponta grave. Então vai ficar assim, De novo. Ele fica com 2 graves, Um pouquinho mais rápido para vocês verem. Vou ficar alternando uma levada normal e uma levada com essa variação. Bem legal, Dá até para você colocar ali uma dinâmica um pouco antes de entrar nessa variação, Você omite um pouco o som dessa platinela no primeiro tempo. Depois você ataca com esses 2 graves. Então, essa é uma variação que geralmente eu coloco no meio da música e fica bem legal. E a outra é também no segundo tempo, tempo aberto, onde a gente acabou de colocar esses 2 graves, só que em vez de ser 2 colcheias, a gente vai colocar 4 semicolcheias naquela ideia do choro. Então vai ficar mais ou menos assim.
Bem legal, bem fácil. Dá para você colocar também o grave na quarta semicolcheia, se você preferir. Então essa eu também uso e é bem legal essa variação. Então isso é só mais alguns elementos que faltou para a gente tocar e colocar tudo isso que a gente viu nessas aulas na música. Então o que eu vou fazer é tocar uma vez a música inteira do meu jeito, fazendo tudo que eu tenho que fazer, dinâmica, variação, né, tudo isso aí. E depois eu vou analisar com vocês o porquê que eu fiz cada uma dessas variações e vocês, né, como eu pedi na última aula, para vocês terem ideias de variações e como montar a música, né, de vocês. Depois vocês comparam o meu jeito de tocar essa música com o jeito de vocês e tentam mesclar as duas, deixando essa interpretação o mais bonito possível, né, que mais agrade você. Tá bom? Então eu vou tocar a música. 1, 2, 3, 4. Muito bem, então essa é a maneira que eu toco a polca ligeira, assim é que é, do maestro Pixinguinha. Dá para perceber que tudo que eu fiz aqui a gente viu em aula, todas as variações, coloquei algumas dinâmicas a mais. Vou começar falando um pouco das dinâmicas, que você com a partitura na mão pode ir anotando essas dinâmicas. Se você não lê, vai de ouvido, tenta perceber essas coisas que eu vou falar agora. Mas basicamente eu faço duas dinâmicas, né? Em dois lugares, na verdade. Eu faço mais dinâmicas, mas sempre no mesmo lugar, né? Nesses dois lugares. Um é na parte A, um pouco antes do break que tem no meio do A, tem uma frase difícil ali da melodia, né? Só de semicolcheia, e ali eu faço um piano crescendo até a pausa. E eu faço, né, gostei de fazer aquela dinâmica ali
para realmente dar esse destaque a essa frase, né, que é difícil, cheio de nota da melodia, e você fazendo uma dinâmica, a frase se sobressai muito mais. Então eu coloco em todos os As, tirando o primeiro A, que é mais a exposição da música ali, eu faço ela mais chapada, vamos dizer assim, né, mais reta, essa dinâmica. Mas a partir do segundo A, e aí o A do meio, os dois As do fim, eu boto essa dinâmica. E eu coloco outra dinâmica no começo do C. Né? As duas vezes que eu vou fazer esse começo do C, eu dou uma baixadinha também. Aí não tem muito a ver com a melodia, tem mais a ver ali com a estética que eu gosto de vez em quando, entre uma parte e outra, né? Quando vai mudar essa melodia da parte A para a parte C, para dar um destaque, eu dou uma baixadinha no volume, faço um crescendo, que eu acho super legal esse tipo de dinâmica. Então eu coloco ali toda vez que eu entro no C, faço essa mesma coisa, piano e crescendo. Então é só isso que tem de dinâmica nessa música. Não sei se vocês perceberam, mas a forma desse arranjo aqui que a gente fez, ela é um pouco diferente da forma tradicional do choro. Né? A gente toca dois As, depois a gente toca só um B, que geralmente no choro são dois Bs, aqui é um B só. Tem o A do meio, um B, um A só. Depois dois C. E no final a gente faz dois As. Geralmente é um A, né, no choro tradicional, mas aqui nesse arranjo são dois As. E a gente se embasou na gravação do maestro Pixinguinha, né, no arranjo que ele fez para aquela banda de sopro e percussão que eu mostrei um trechinho lá na primeira aula, na primeira ou na segunda aula, eu acho, se não me engano. E então a gente resolveu, né, deixar o mesmo arranjo do mestre, a mesma forma que ele colocou lá com a banda. E o que mais? Aqui eu coloquei agora, vamos falar um pouco das variações, né? Que aí as variações que eu coloquei aqui são somente variações que eu falei nessas 4 aulas. Dá para perceber que na parte A, entre o A e o A, né, eu faço aquela preparação. Então eu faço essa chamadinha ali. Estou colocando de vez em quando, né, meio que aleatoriamente, aquela variaçãozinha, aquelas 2 variações que eu passei nessa aula hoje, com grave na ponta. De vez em quando eu coloco no A, no C, eu acho que eu coloquei também, e aquela que tem um tempinho só de choro. Eu também coloco isso. Na parte C, eu coloquei aquela variação que a gente falou na aula 3, né? Aquela frase deslocada. A primeira vez eu faço assim, da segunda vez. Então, fiz isso nas 2 vezes ali no C. E na parte B, eu coloco umas coisinhas a mais que eu peguei aqui da partitura, né? Mas você pode ir escutando, colar na melodia, na rítmica da melodia para fazer essa variação. Mas eu vou falar aqui pela partitura, para quem está aí com a parte na mão. Aqui no B, na parte B, no compasso 29 e 30, eu faço exatamente a mesma rítmica da melodia, que é mais ou menos assim. E depois ele repete essa mesma ideia no compasso 33, e aí do compasso 33 até o 37 eu faço igualzinha a rítmica da melodia. Eu vou colocar aqui a parte que é, né, esse momento, só para a gente escutar essa melodia e percebam como, né, uma vez a gente vai escutar só a melodia sem o pandeiro, e depois como eu consigo juntar essa rítmica da melodia aqui no pandeiro e o efeito legal que ela dá. Então, para quem está com a partitura, tenta sinalizar e tirar essa rítmica que está aqui,
para quem não tá com a partitura, tenta tirar de ouvido, que é muito bom também. É agora, ó. Tagaragadá, tagaragadá. Tagaragadum, tagaragadum, pagadugaragadu, garagadu, garagadum. Mais uma vez. Olha lá. Né? Perceba que eu fiz a mesma rítmica da melodia. Tum, pagaragadum, pagaragadum, tiquitum, titum, 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 pagaragadum, pagaragadum, pagadum, garagadum, garagadum, garagadum. Vai ficar assim. Pagaragadum, 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 pagaragadum. Vou fazer agora aqui. Então, por isso que eu quis que vocês imprimissem a parte para conseguir visualizar ritmicamente o que a melodia está fazendo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu estou pensando, né? Formatando ali o que eu vou fazer naquela música. Eu, às vezes, colo com a melodia. Também é legal colar com o contraponto dos 7 cordas em alguns choros. Só que, geralmente, quando o 7 cordas está fraseando, muitas vezes é de improviso e não tem isso escrito, essa linha de baixo do violão, né? Então aí você tem que ir muito de ouvido. Por isso que é muito importante tirar de ouvido essa frase, mas também tem um recurso da gente visualizar na partitura essa rítmica, tá bom? Então isso é uma coisa legal de fazer, que eu sugiro vocês estudarem, né? Fazer essas ligações, tá certo? E aí, nessa variação, dá para ver que a gente usa sempre o choro ali, né? Que é coisa que a gente já estudou ali na segunda aula, essa variação. Essa variação de choro, né? Vou fazer. Essa variação eu uso aqui no final do B e também uso no final do A, no último A, para acabar a música e acabar lá para cima, né? Essa variação de choro ela fica mais preenchida, né? Porque é semicolcheia o tempo todo, então dá uma impressão de volume, de crescer, né, a música. Então eu acho bem legal fazer ela no final assim da parte, e ali eu usei também no final da música para acabar, tá certo? Basicamente foi isso que eu fiz, né? A parte C ali, como tá na nossa terceira aula, usei aquela mesma ideia, né? Fiz a dinâmica que eu expliquei e depois fiz aquela variação de frase deslocada. O final, né, 2 As, o que é um pouco diferente do choro tradicional, mas aqui lembrando que não vai acabar a música naquele último A, tem mais um A e aí finaliza a música. Então vou tocar mais uma vez desse jeito, né, que eu pensei em tocar essa música, e aí depois vou deixar vocês com o playback para vocês estudarem essas ideias. 1, 2, 3, 4.
Muito bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês com o playback. Mas uma coisa que eu queria dizer antes é que, né, agora eu toquei a segunda vez essa música e toquei da mesma forma que eu toquei a primeira vez que eu mostrei para vocês. Isso porque eu gosto muito de já ter na minha cabeça tudo o que eu vou fazer durante a música. Já, pelo menos se não tá certinho o que eu vou fazer em cada lugar, pelo menos tem uma direção. Poxa, ali naquela parte ali eu vou fazer a variação de frase deslocada, ali eu vou fazer uma dinâmica. Isso é super importante, principalmente quando você vai fazer um show, uma apresentação ao vivo ou uma gravação, né? Isso é uma dica que eu dou. Você já ter isso na cabeça e não deixar para na hora você resolver o que você vai fazer, que variação você vai usar, né? Porque a chance de você errar é muito maior quando você deixa para fazer as coisas e pensar na hora. É muito, muito melhor quando você já tem um mapa da música na sua cabeça antes de você ir lá e fazer a apresentação ou a gravação. As suas chances de errar vai diminuir muito. Então é muito bom você ter isso na sua cabeça, tá certo? Então eu vou deixar aqui vocês com playback junto com o Gia Correia, Henrique Araújo, Vitor Casagrande. Vou ficar aqui no mute e estudem aí. 1, 2, 3, 4. Maravilha. Então é isso. Finalizamos as nossas 4 aulas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais da polca ligeira. E a gente se vê em breve numa próxima música, numa próxima aula. Abração.